Oh, meus amigos, meus queridos jovens, eu vou dizer uma coisa a vocês. Renunciar à sua vida jovem e permitir que Cristo entre na sua vida e comece a usar você como jovem adventista poderosamente, não é uma coisa muito fácil. Mas se você permitir essa justiça de Cristo entrar no seu coração, você vai se tornar um jovem de Deus. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. O próprio Paulo falou isso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo agora em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1. Nós encontramos o apóstolo São Paulo falando sobre isso. Livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, São Paulo fala dessa reconciliação. Ele fala dessa justificação que há entre o homem e Deus. Ele fala dessa paz que o cristão devia sentir e que muitas vezes, irmãos, nós não sentimos. Romanos, capítulo 5 e o versículo 1, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, o quê? Jesus Cristo. Meus queridos, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Nós somos justificados pela fé. E Paulo diz assim, que quando a gente é justificado pela fé, a gente tem paz mediante a ação de Jesus Cristo em nosso coração. Ninguém pode comprar o céu com boas obras. Ninguém. Boas obras é o resultado da nossa entrega, conversão, transformação e justificação, e não um meio para alcançar isso. Paulo até estabelece alguns conceitos que é mal entendido pelos evangélicos aí fora. Porque Paulo diz assim, de que quando nós estamos debaixo da graça, não existe mais lei. Está certíssimo isso. Quando você está debaixo da graça, você não transgride a lei, porque você não peca. Então não há lei para você. A lei só existe quando há pecado. Se há pecado, há lei. Se não há pecado, não existe lei. Porque a graça de Cristo transformou o nosso coração. E meus queridos, se nós queremos ser justificados, há duas condições pelo qual podemos ser justificados. A primeira delas é o reconhecimento da nossa própria indignidade. É reconhecer a nossa incapacidade de ser justificado. Como jovem adventista, você pode se esforçar o melhor que você puder para ser bom e para ser um bom jovem, mas esse seu esforço é incapaz de justificar você. Se nós queremos alcançar a justificação, o primeiro passo para ela é reconhecer a nossa indignidade e a nossa incapacidade de ser justificados, de ser salvos, de sentir a necessidade de Cristo Jesus. E essa é a segunda condição, é você apropriar-se da justiça de Cristo, que é essa paz que a gente sente, que reconcilia a gente com Deus e com o nosso próximo. E nós permitimos agora de que Cristo faça essa obra em nós, dirigindo a nossa vida. Se vocês observarem essas duas condições são as duas mensagens que Ellen White diz que vai fazer uma reforma no coração da igreja. A primeira é reconhecer a nossa incapacidade. Reconhecer a nossa incapacidade é a mensagem de Laodiceia. É reconhecer que somos mornos, é reconhecer de que a gente tem um comportamento de riqueza e de abastamento, mas na verdade nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de salvação, nós aceitamos a mensagem de Laodiceia, a repreensão que Jesus dá. E quando nós nos apropriamos da justiça de Cristo, deixamos Cristo fazer por nós o que nós não podemos fazer, essa mensagem é a mensagem da justificação pela fé. Há um problema hoje na igreja adventista quando as pessoas falam sobre justificação pela fé. Justificação pela fé não é outra coisa do que simplesmente permitir que Deus coloque a glória do homem no pó da terra e faça pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele próprio. No dia que você alcançar essa experiência, você vai ter uma nova vida. Essa é a obra de Cristo no coração. Isso é deixar a justiça entrar. A justiça de Cristo entrar no coração é Cristo começar a fazer coisas na nossa vida
de que nós não podemos fazer por nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas do mundo lá fora, elas olham para nós e elas não veem nada diferente em nós. Só porque a gente vem à igreja no sábado. Mas você passa a semana como se fosse qualquer um aí fora. Você precisa permitir que Cristo entre na sua vida e Deus entre na sua vida e Deus comece a fazer coisas na sua vida tão extraordinárias, tão grandes, que os seus amigos e as pessoas que estão fora da igreja, que estão aí por fora, vão olhar para a sua vida e vão dizer assim: epa, isso que está acontecendo na sua vida, só Deus podia fazer. Eu quero conhecer esse Deus que está fazendo isso na sua vida. Mas as pessoas olham para a nossa vida e elas não veem Deus fazendo nada. Elas olham para a nossa vida e vê apenas a gente botando uma Bíblia debaixo do braço e vindo para a igreja dia de sábado. Meus queridos, Deus quer fazer coisas extraordinárias por nós. Essa é a maneira que o mundo vai ser atraído por Deus. É quando Deus começa a fazer coisas na vida da gente que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isso é justificação pela fé. E eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus deu um exemplo em Mateus 5,6. Jesus disse assim: olha, se alguém te der um tapa na cara, você pode dar outra para levar outro tapa. Alguém aqui faz isso? É capaz de fazer isso? Porque se alguém for, eu vou dar um tapa na tua cara agora para ver se tu vai me dar outra. Humanamente, nenhum cristão vai levar uma bolachada do lado direito e vai dar à esquerda. Só Jesus pode fazer isso. Jesus disse assim: amai os vossos, mas nós odiamos o nosso inimigo. É impossível você amar o inimigo, é impossível. Humanamente falando, ninguém pode amar o inimigo. Só Cristo no coração pode fazer uma pessoa amar o inimigo. Vocês sabem que eu, quando vi falar que a mãe do Rui Mar foi na ilha de Palau visitar o assassino do filho dela dentro da prisão e dizer para ele pessoalmente que perdoava ele, essa é uma coisa que só Cristo pode fazer no coração do ser humano. Isso é justificação pela fé. É Cristo fazer por mim uma coisa que eu sou incapaz de fazer. Por isso Jesus disse assim: orai pelos que vos perseguem. Quem em sã consciência pode orar por aquele que nos persegue? Só Cristo no coração pode fazer uma coisa dessa. E Jesus tinha um discurso que era dramático, porque o judeu tinha um ódio terrível do romano. E havia uma lei romana que dizia assim: se o romano, eu vou botar numa linguagem moderna para a gente entender, se o romano for carregando a sua mala e passar um judeu, ele pode chamar o judeu e mandar o judeu carregar a mala dele por 1 milha. A lei dizia isso. E o coitado do judeu pegava a milha e ia contando os passos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando dava a quantidade de passos, e ele ia xingando o romano: esse miserável, desgraçado, um dia Deus vai me livrar desse miserável. E ele ia carregando, mas na cabeça dele ele ia xingando o romano até a morte. Quando dava a contagem dos passos, o judeu largava a mala e vazava. E o romano começava a procurar outro judeu para carregar outra milha. Aí me aparece Jesus agora dizendo assim: se um romano vier e mandar tu carregar a mala dele 1 milha, carrega 2. O judeu disse: vamos crucificar esse Cristo, esse judeu, esse não é o Messias. Vamos crucificar esse danado aí que está falando que a gente tem que carregar a mala 2 milhas. Só podia carregar a mala do romano 2 milhas aquele que permitisse que Jesus entrasse na vida dele e fizesse a obra que ele por ele mesmo não pode fazer. Irmãos, isso é justificação pela fé. É permitir que Cristo comece a fazer coisas na nossa vida que nós não podemos fazer. Mas a única maneira da gente botar Cristo na nossa vida é a gente conhecê-lo. É a gente estudar os evangelhos. É a gente estudar o desejar de todas as nações todo dia. É a gente buscar o estudo da palavra. É a gente manter comunhão e oração. Tem que haver tempo com Deus para você conhecer a Deus, para você conhecer a Cristo, para que Deus comece a fazer coisas grandiosas na sua vida, coisas que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: isso só Deus podia fazer. Por favor, me fale desse Deus que está fazendo isso na sua vida. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ler para vocês agora um texto do Espírito de Profecia que diz assim: é imputada a justiça pela qual